presidente americano Donald Trump divulgou mais 6 cartas às nações sobre tarifas. E segundo ele, mais anúncios virão agora durante a tarde. Priscila Yazbek, é o dia do tarifaço. O Brasil ficou de fora, né, Priscila? Por enquanto, Uribe, boa tarde mais uma vez a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Donald Trump, então, divulgou mais 6 cartas destinadas a Filipinas com tarifa de 20%, Brunei 25%, Moldávia 25%, Argélia 30%, Iraque 30% e Líbia 30%. Portanto, mais países ali que têm um comércio relativamente reduzido com os Estados Unidos, são principalmente países africanos, países do Oriente Médio, também países asiáticos e do leste europeu que receberam essas cartas até o momento. Além dessas 6 cartas que foram divulgadas hoje, outras 14 já tinham sido divulgadas e nessas 14 que tinham sido divulgadas estavam incluídos Japão e Coreia do Sul, ambos com uma taxa de 25%. Então, só para recapitular, no dia 2 de abril, Donald Trump anunciou o tarifaço com aquela lista de novas tarifas que seriam impostas aos produtos importados de outros países aqui dos Estados Unidos. Logo depois, poucos dias depois, Donald Trump recuou e apresentou ali aquela trégua de 90 dias que expiraria hoje, mas nessa semana Donald Trump disse que essas tarifas do tarifaço não seriam reimpostas a partir de hoje, porque os países precisavam de mais tempo para negociar, então essas tarifas agora vão passar a valer a partir do dia 1º de julho. Essas cartas são uma tentativa também do governo Trump de pressionar esses países a irem à mesa de negociação e ceder aos Estados Unidos de acordo com os requisitos feitos pelos americanos para que eles considerem o comércio vantajoso para os Estados Unidos. Então, neste momento, essas tarifas ainda não foram impostas, estão valendo aquelas tarifas básicas de 10%, mas a partir do dia 1º de agosto passam a valer as tarifas tanto que estão nessas cartas ou aquelas tarifas que foram anunciadas no tarifaço, caso esses países não cheguem a um acordo. Um outro ponto importante também é que a União Europeia, representantes da União Europeia falaram que estão perto de um acordo com os Estados Unidos e seria justamente essa negociação com a União Europeia que teria convencido Donald Trump a postergar esse prazo, já que o bloco europeu, formado por 27 países, representa o principal, se a gente juntar esses 27 países, eles são o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, com quase $1 trilhão em fluxo comercial entre importações e exportações. Em segundo lugar, aparece a China. E aí tem um outro ponto também que diz respeito ao Brasil, que é o fato de que no domingo Donald Trump disse que os países que têm algum tipo de política anti-americana relacionada ao BRICS também vão esses países ter uma taxa adicional de 10%. A taxa imposta ao Brasil nesse momento está em 10%, portanto, se essa ameaça for cumprida, essa taxa pode chegar a 20%. E aí, o que se tem de análise nesse momento sobre essas tarifas de Donald Trump é que Donald Trump tem recuado muito sobre as suas ameaças. Ele fala que vai impor essas tarifas desde a sua campanha, depois quando assumiu a Casa Branca, depois anunciou o tarifaço, mas ele vem recuando. E é por isso que aqui nos Estados Unidos viralizou aquela expressão Trump always chickens out, que significa em português algo como Trump sempre amarela. Então, o que se vê é que Donald Trump ele não tem mais tanta credibilidade nas suas negociações, porque os países, no fim das contas, acham que é um blefe, que ele pode voltar atrás. Então, a ver como que ficam essas tarifas no fim das contas, Donald Trump está numa sinuca de bico, porque se ele for adiante implementar de fato essas tarifas, isso pode representar preços ainda mais altos aqui nos Estados Unidos, também uma redução do fluxo comercial dos Estados Unidos com outros países, inclusive com vários países já tentando se organizar para fazer comércio com outros parceiros diante dessa incerteza toda que é gerada pelo governo Trump, mas por outro lado, se Trump recuar, ele perde a sua credibilidade. Então, Trump viu que a sua política na retórica parecia algo ali politicamente vantajoso, mas que na prática pode trazer consequências desastrosas para a economia. Por isso que essa negociação está se mostrando tão complexa para Donald Trump. Eu volto com vocês.
Obrigada, Priscila. Então, com as atualizações, a gente sabia que havia essa ofensiva novamente do presidente Trump, mas ainda sem um detalhamento. O Brasil não entrou, está aí, portanto, 5 países e o Iraque tarifados